Hoje vou te contar a história de um dos empresários mais polêmicos e excêntricos do nosso tempo, Elon Musk. Ele é um engenheiro multibilionário, CEO da Tesla, empresa de carros elétricos, e fundador da SpaceX, a primeira companhia privada a colocar um satélite em órbita. Além disso, é proprietário de uma das maiores redes sociais, o Twitter, agora conhecido como X. Musk já foi comparado ao Homem de Ferro da vida real por feitos impressionantes, como o lançamento de um carro para o espaço e sua ambição de colonizar Marte, além de promover o turismo espacial. Mesmo sendo o homem mais rico do mundo, com uma fortuna superior a 220 bilhões de dólares, suas empresas, Tesla e SpaceX, quase faliram em 2008. Neste vídeo, vamos explorar como esse empresário icônico alcançou tanto sucesso, superando altos e baixos em sua trajetória, inspirando legiões de fãs, mas também atraindo muitos críticos. Prepare-se para mergulhar na vida, no universo e na mente de Elon Musk. Quer mudar sua mentalidade financeira e tomar as rédeas das suas finanças? Deixei no comentário fixado links de produtos que pode te ajudar nessa jornada rumo ao sucesso. Elon Musk é de origem de família rica que eram donos de uma mina de diamantes. Mai e Errol se conheceram durante o ensino médio, começaram a namorar, se casaram e tiveram 3 filhos. Juntos, Kimball Musk, Tosca Musk e o protagonista da nossa história, Elon Musk, formavam os filhos do casal. Elon, o mais velho, nasceu no dia 28 de junho de 1971, na cidade de Pretória, capital administrativa da África do Sul. Localizada no norte do país, essa cidade foi colonizada por holandeses, alemães, dinamarqueses e franceses. Pretória é um dos centros comerciais mais ricos da África do Sul, com forte presença de empresas, o que reflete o ambiente privilegiado em que Elon cresceu. Elon nasceu em uma família extremamente rica. Seu próprio pai, Errol Musk, revelou em uma entrevista ao Business Insider que, em grande parte da vida, eles tinham tanto dinheiro que seus cofres estavam sempre lotados. A família se deslocava em um Rolls-Royce conversível, e todos os filhos, inclusive Elon, tinham seus próprios cavalos e motos desde os 14 anos. Ao longo da infância e adolescência, Elon viveu cercado de viagens, dinheiro e muito estudo. O estilo de vida luxuoso de Elon e sua família era completamente diferente da realidade da maioria da população da África do Sul, que, até 1994, vivia sob o regime do apartheid. Esse sistema político segregava brancos e negros, com a minoria branca dominando as demais etnias, principalmente os negros. Apesar disso, o pai de Elon, sendo uma figura influente na região, era contra o regime e defendia o fim da segregação racial. Desde pequeno, Elon já demonstrava ser diferente das outras crianças. Sua mãe, Mai, percebeu desde cedo que o filho era um gênio. Aos 3 anos, ele já fazia e dizia coisas inesperadas para uma criança de sua idade. Entre 5 e 6 anos, essa inteligência diferenciada se tornava cada vez mais evidente. Elon começou a questionar sua sanidade desde muito jovem, pois sua mente estava sempre repleta de ideias e reflexões que não eram comuns entre seus colegas. Ele desenvolveu uma paixão profunda por tecnologia desde cedo, e talvez essa paixão tenha sido influenciada por seu pai, já que, quando criança, o acompanhava em projetos de engenharia eletromecânica. Esse interesse crescente por tecnologia o fez se encantar por tudo relacionado ao tema, incluindo videogames e jogos de computador. Aos 10 anos, Elon decidiu aprender a programar, tornando-se programador. Apenas 2 anos depois, aos 12 anos, criou seu primeiro jogo de computador, chamado Blaster. O jogo, que ainda pode ser encontrado na internet, é bastante semelhante ao famoso Space Invaders. Logo após desenvolver Blaster, Elon recebeu a oportunidade de vendê-lo para uma revista de tecnologia por $500. Com esse dinheiro, ele comprou um computador mais novo e avançado, algo que sempre desejou, já que o computador com o qual aprendeu a programar era bem antigo. Por muito tempo, ele pediu ao pai um computador novo, mas seu pedido sempre foi negado, principalmente devido à relação conturbada entre os dois. Apesar de sua inteligência e dos privilégios financeiros, Elon enfrentou muitas dificuldades durante a infância, tanto na escola quanto em casa. Ele sempre teve poucos amigos e era vítima constante de bullying. Em um incidente, foi jogado de uma escada por um grupo de colegas, e após ser espancado até perder a consciência, precisou ser hospitalizado. Infelizmente, a vida em casa também era marcada por conflitos. Seu pai, frequentemente agressivo e abusivo, especialmente quando bebia, tornou o ambiente doméstico difícil. Os pais de Elon se divorciaram, e, após morar apenas 1 ano com sua mãe, aos 9 anos, Elon decidiu ir morar com o pai, uma decisão da qual ele se arrepende profundamente, pois essa convivência trouxe muitos traumas que marcaram sua infância e adolescência. Elon teve uma infância difícil e complicada.
Ele mesmo descreve essa fase da vida como infeliz, especialmente devido ao comportamento de seu pai, que era uma pessoa agressiva e muitas vezes negava aos filhos até mesmo as necessidades mais básicas. Além disso, seu pai parecia sempre torcer contra o sucesso dos filhos. Elon afirmou, em entrevistas, que nunca sofreu agressão física por parte do pai, mas era alvo de constantes abusos psicológicos, sendo humilhado e desvalorizado a todo momento. Até hoje, ele não mantém contato próximo com o pai, pois acredita que ele é uma pessoa ruim, envolvida em inúmeros crimes, motivo pelo qual prefere manter distância. De fato, Elon Musk, o pai de Elon, é uma figura controversa. Ele já fez várias declarações e teve atitudes consideradas polêmicas. Durante esse período turbulento, Elon encontrou na leitura uma forma de escapar dos problemas familiares e do bullying constante que sofria na escola. Isso o tornou ainda mais dedicado aos estudos e ajudou a adquirir o conhecimento necessário para ingressar nas melhores universidades. Aos 17 anos, ele decidiu sair da África do Sul e se mudar para o Canadá. Aproveitando sua cidadania canadense, que havia adquirido por meio de sua mãe, ele se mudou para iniciar sua vida acadêmica no Canadá. Alguns rumores sugeriam que a mudança de Elon Musk para o Canadá não foi motivada apenas pelos estudos, mas também para evitar o recrutamento militar sul-africano, que enfrentava uma série de problemas na época. No entanto, isso nunca foi confirmado, permanecendo como mera especulação. O fato é que Elon conseguiu uma bolsa de estudos na Queen's University, em Ontário, Canadá. Após 2 anos, ele decidiu se transferir para a Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, onde se formou em Física e Economia aos 26 anos, em 1997. Durante sua graduação, Elon se destacou como um dos melhores alunos de sua turma. Logo após concluir os estudos, ele se mudou para a Califórnia com 2 grandes objetivos: cursar o doutorado na Universidade de Stanford e trabalhar no Vale do Silício. No entanto, frequentou a universidade por apenas 2 dias antes de abandonar o doutorado para se dedicar a outros projetos. Elon sempre teve uma paixão por tecnologia, especialmente computadores e ficção científica. Nesse período, ele trabalhou em uma empresa de armazenamento de energia para carros elétricos, mas seu verdadeiro desejo era se envolver de alguma forma com a internet, que estava começando a se expandir rapidamente. Foi quando ele se deparou com a história da Netscape, que havia aberto seu capital em 3 bilhões de dólares. Isso o inspirou a trabalhar na empresa, mas logo percebeu que a concorrência para uma vaga era enorme e que essa meta seria difícil de alcançar. Em vez de desistir, Elon decidiu que criaria sua própria empresa. Vendo o enorme potencial da internet, ele se uniu a seu irmão, Kimball Musk, para fundar seu primeiro empreendimento no setor digital, apostando no futuro da rede que estava crescendo cada vez mais rápido. Elon e seu irmão fundaram uma empresa de software chamada Zip2, na qual investiram cerca de 15 mil dólares em meados dos anos 90. Elon sempre afirmou que financiou todos os seus projetos por conta própria, acumulando inclusive dívidas estudantis que ultrapassavam os 100 mil dólares durante a faculdade. No entanto, há quem diga que a riqueza e influência de sua família tiveram um papel importante no financiamento dos empreendimentos dos filhos. Mais tarde, Elon revelou que descobriu, muitos anos depois, que seu pai havia investido cerca de 28 mil dólares secretamente na Zip2. Ele afirma que não sabia desse aporte na época, mas não há como garantir com certeza se isso é verdade ou não. De qualquer forma, é fato que a família Musk era muito rica e influente, e esses fatores, de alguma forma, facilitaram a criação de suas primeiras empresas. A Zip2, a empresa fundada por Elon e Kimball, era um software que funcionava como um diretório de busca para jornais e revistas. Ela oferecia às empresas de mídia uma maneira de converter o conteúdo impresso para o formato digital, algo inovador naquele momento em que a internet ainda estava dando seus primeiros passos. No entanto, o retorno financeiro não era garantido, e os irmãos Musk perceberam que precisariam economizar para manter a empresa em funcionamento. Sem recursos para alugar um apartamento e um escritório, eles decidiram optar apenas pelo aluguel do escritório, que era mais barato, e usaram um local como lar provisório. Elon passou meses dormindo no sofá do escritório enquanto a empresa ainda não decolava. No entanto, ele tinha uma habilidade essencial: era excelente em convencer investidores a apostar em suas ideias e projetos. Essa capacidade de persuasão foi uma das grandes forças por trás de seu sucesso. Elon Musk conseguiu um investimento significativo para sua empresa, mas houve uma condição: ele precisaria deixar o cargo de CEO. Os investidores acreditavam que um executivo mais experiente deveria assumir o comando da companhia. Elon, ciente de que essa era uma oportunidade única, aceitou a proposta. Ele deixou o cargo de CEO, mas manteve uma participação de 7% na empresa. Com a nova liderança, a empresa também contratou programadores para reestruturar o código do Zip2, que enfrentava alguns problemas.
Após 4 anos, a Zip-2 foi vendida para a Compaq por 314 milhões de dólares. Foi nesse momento que Elon Musk se tornou, de fato, milionário. Com sua participação de 7%, ele recebeu cerca de 22 milhões de dólares pela venda. Para alguém que, até pouco tempo, dormia no escritório, essa mudança foi colossal. De um dia para o outro, Elon Musk passou de uma situação apertada para uma vida de milionário. Logo após essa transação, Elon iniciou uma série de empreendimentos que multiplicaram sua fortuna ainda mais. Quando sua história ganhou destaque, ele foi convidado para aparecer na CNN, em um especial sobre a vida luxuosa dos milionários do Vale do Silício. Um dos pontos mais chamativos da reportagem foi o fato de Elon ser tão jovem e já ter adquirido um carro de luxo, uma McLaren. Alguns dizem que, além de ser um grande empresário, Musk também almejava ser uma figura pública. Ele sempre buscou estar nos holofotes, seja através de entrevistas, aparições midiáticas ou em suas redes sociais, onde frequentemente fazia declarações polêmicas. Foi através da criação e venda do Zip-2 que Elon também conseguiu obter sua cidadania americana. Pouco tempo após o sucesso com sua primeira empresa, Elon Musk decidiu focar em um novo projeto ainda mais ambicioso. Ele criou a XCOM, uma plataforma de banco online que permitia aos clientes realizar transferências por e-mail. A proposta era bastante semelhante a outra empresa que estava surgindo na época, o PayPal. Com sua habilidade de convencer investidores, Elon prometeu revolucionar o setor bancário digital, e para isso investiu pessoalmente mais de 12 milhões de dólares em seu novo empreendimento. Sua estratégia deu certo, e ele conseguiu atrair diversos investidores. No entanto, com o passar do tempo, a tecnologia da XCOM começou a apresentar problemas, o que gerou insatisfação entre clientes e investidores. Em busca de uma solução, Elon decidiu propor uma fusão com a Confinity, a empresa responsável pelo PayPal. Ele argumentou que ambas se beneficiariam mais se unissem forças ao invés de competirem, já que os sistemas eram semelhantes. Após a fusão, decidiram inicialmente manter o nome XCOM. No entanto, não demorou muito para perceberem que o nome PayPal era mais conhecido e gerava mais confiança entre os consumidores. Assim, a marca PayPal prevaleceu. O que Elon não esperava era que, durante sua lua de mel, ele seria removido do cargo de CEO. Embora tivesse estabelecido uma boa base enquanto liderava o PayPal, a empresa começou a enfrentar dificuldades financeiras. Esses problemas culminaram durante sua ausência, levando à decisão de destituí-lo da posição de comando. Na época, os outros fundadores acreditavam que suas ideias não se alinhavam com a visão da empresa, o que gerava muitos conflitos internos. Mesmo com a saída forçada, Musk manteve sua participação acionária. Em 2002, a empresa foi vendida para o eBay por 1,5 bilhão de dólares, e Musk, com sua fatia na companhia, embolsou cerca de 180 milhões de dólares. Com esse capital em mãos, Elon estava pronto para dar início a projetos ainda mais ambiciosos, que o tornariam uma figura globalmente reconhecida, embora também o envolvessem em polêmicas. Até esse momento, Musk já era um empresário multimilionário e tinha recursos para literalmente alcançar as estrelas. Desde a infância, Elon foi fascinado por viagens espaciais e ficção científica, sempre sonhando em explorar Marte. Ele acredita firmemente que a sobrevivência da humanidade depende da colonização de outros planetas, como Marte e a Lua, já que, se a Terra se tornasse inabitável, haveriam colônias espalhadas pelo sistema solar para garantir a continuidade da espécie humana. Motivado por essa visão, Musk fundou a SpaceX, sua maior empreitada no campo da exploração espacial. Após a venda do PayPal, ele investiu 100 milhões de dólares na criação da SpaceX em 2002, dando início a um dos maiores projetos de sua carreira. A ideia inicial da SpaceX era desenvolver e lançar foguetes, com o objetivo de vendê-los tanto para empresas privadas quanto para o governo dos Estados Unidos. Além disso, o plano de longo prazo da empresa incluía a colonização de Marte. Nos primeiros anos de operação, a SpaceX enfrentou prejuízos, mesmo com o apoio de alguns investidores. Entre 2006 e 2009, a companhia concentrou seus esforços no desenvolvimento do foguete Falcon 1, cujo principal propósito era reduzir os custos de lançamento de satélites em órbita terrestre, aumentar a confiabilidade, otimizar as condições de voo e diminuir o tempo entre os lançamentos. Alguns anos depois, a SpaceX lançou o Falcon 9, que marcou uma nova fase de sucesso para a empresa de Elon Musk. Com esse progresso, a empresa ganhou grande visibilidade e Musk, muito dinheiro. O sucesso atraiu a atenção de muitos, inclusive do governo dos Estados Unidos, o que resultou em contratos importantes com a NASA e as Forças Armadas Americanas. Em parceria com a NASA, a SpaceX desenvolveu projetos inovadores, como design de foguetes e pesquisas espaciais,
culminando, em 2010, no lançamento de um foguete que levou suprimentos à Estação Espacial Internacional. Em pouco tempo, a SpaceX se tornou extremamente bem-sucedida e revitalizou o interesse popular por viagens espaciais. Esse sucesso contribuiu para que Elon Musk se tornasse um multibilionário e conquistasse grande prestígio junto ao governo dos Estados Unidos. Em 2018, a SpaceX obteve uma autorização governamental para lançar uma frota de satélites que, sem a necessidade de antenas, forneceriam internet em áreas rurais e remotas. Atualmente, a SpaceX continua a desenvolver foguetes e satélites voltados para estudos espaciais, além de oferecer serviços de turismo espacial. Em 2016, Elon Musk anunciou que um de seus principais objetivos era levar seres humanos a Marte, com a primeira missão humana ao planeta prevista para ocorrer até 2025. Após a realização dessa primeira missão, Elon Musk tem planos ambiciosos para o futuro. Ele pretende reduzir o custo das viagens a Marte, buscando alcançar um valor acessível para que mais pessoas possam participar dessas missões. A SpaceX também desenvolveu o foguete Starship, considerado o mais poderoso já construído. No entanto, no dia do lançamento, o foguete explodiu poucos minutos após a decolagem, a partir de uma plataforma no sul do Texas, nos Estados Unidos. A explosão aconteceu sobre o Golfo do México e, felizmente, a nave não tinha tripulação a bordo e não chegou a atingir a órbita. Esse incidente levantou muitas dúvidas entre investidores e o público sobre a viabilidade da missão a Marte, gerando questionamentos sobre se esse objetivo de Musk seria realmente possível ou se seria apenas uma ideia sem base concreta. Enquanto muitos acreditam no potencial visionário de Elon Musk, há quem o veja apenas como um bilionário buscando autopromoção. Contudo, as controvérsias em torno da SpaceX são relativamente pequenas quando comparadas à sua outra empresa, a Tesla. Elon Musk fundou a Tesla com a missão de promover soluções sustentáveis para o futuro da humanidade. Uma de suas principais crenças é que a adoção em massa de veículos elétricos pode substituir os carros movidos a combustíveis fósseis, como gasolina, diesel e gás, ajudando a reduzir as emissões de carbono e combatendo o aquecimento global. Desde o início de sua carreira, Musk já demonstrava interesse em tecnologias de carros elétricos, tendo trabalhado com isso no Vale do Silício antes mesmo de fundar sua primeira empresa. Ao se envolver com a Tesla, ele viu a oportunidade de atuar em uma área com a qual se identificava e enxergava um futuro promissor. Embora a Tesla seja uma de suas empresas mais conhecidas, o papel de Musk na fundação da companhia é cercado de controvérsias, com alguns detalhes sobre sua participação inicial ainda sendo motivo de debate. Elon Musk já afirmou ser um dos fundadores da Tesla, ao lado de 2 engenheiros. No entanto, esses engenheiros e a equipe que participou da criação da empresa afirmam que Musk não fazia parte da equipe original e que, na verdade, foi um dos primeiros investidores. Os engenheiros Marty Eberhard e Mark Tarpenning são apontados como os verdadeiros fundadores da Tesla, que desde o início tinham o objetivo de criar um meio de transporte elétrico como alternativa mais sustentável e benéfica ao meio ambiente. A empresa foi oficialmente fundada em 2003, e cerca de 8 meses depois, em 2004, Elon Musk fez um investimento de 6,3 milhões de dólares, tornando-se o maior acionista e assumindo o cargo de presidente do conselho. Nos primeiros tempos na Tesla, Musk teve diversas desavenças com Martin Eberhard, que também era o CEO da empresa. Suas visões divergentes sobre o futuro da companhia geraram muitos conflitos entre eles. Essa relação tensa durou até 2007, quando Eberhard foi destituído de seu cargo de CEO, com Musk assumindo sua posição. A saída de Martin levou a disputas legais e, eventualmente, a um acordo judicial entre Eberhard, Musk e a Tesla. Como parte desse acordo, Martin Eberhard não pode falar abertamente sobre o assunto, mas a situação gerou desconforto entre muitos membros da equipe, que consideravam injusto o fato de Eberhard, cofundador da empresa, ter sido removido. Apesar da controvérsia, Elon Musk é frequentemente referido como fundador da Tesla. Entre os anos de 2004 e 2008, Musk e a equipe da Tesla trabalharam intensamente no desenvolvimento de seu primeiro veículo, o Tesla Roadster, que foi concluído em 2006, mas só lançado no mercado em 2008. No entanto, 2008 foi um dos anos mais desafiadores para Musk e sua empresa, quando a crise financeira global atingiu o mercado, desencadeada pela falência do banco de investimentos norte-americano Lehman Brothers, afetando severamente a economia mundial e colocando a Tesla em uma situação delicada. Devido à crise financeira de 2008, as vendas de carros, especialmente os elétricos, que eram mais caros, praticamente desapareceram. Com isso, a Tesla se viu à beira da falência pouco antes do Natal daquele ano. A salvação da empresa veio da montadora alemã Daimler, que hoje faz parte do grupo Mercedes. Na época, a Daimler investiu 50 milhões de dólares, adquirindo pouco menos de 10% da Tesla. Além disso,
Outros investidores também contribuíram para salvar a empresa da falência. Paralelamente, a vida pessoal de Elon Musk passava por um momento difícil, com o fim de seu casamento. Em 2010, a Tesla fez seu primeiro IPO, oferta pública de ações, tornando-se a primeira montadora americana desde 1953 a abrir seu capital na Bolsa de Valores. A empresa foi avaliada em 1,7 bilhão de dólares, mas ainda enfrentava desconfiança de muitos investidores. Muitos achavam que era absurdo uma companhia com histórico de prejuízos ter um valor de mercado tão elevado. No entanto, no primeiro trimestre de 2013, a Tesla apresentou seu primeiro lucro, o que fez com que as ações da empresa disparassem, encerrando o ano com uma alta de mais de 400%. Apesar do sucesso, a Tesla enfrentou algumas controvérsias. Embora os carros elétricos poluam muito menos em comparação aos movidos a combustíveis fósseis, surgiram preocupações ambientais sobre a mineração do lítio, utilizado nas baterias. Esse processo de extração contribui para a degradação do solo, escassez de água e perda de biodiversidade, gerando impactos ambientais que também podem agravar o aquecimento global. Outro problema foi na segurança de seus veículos, especialmente quando o piloto automático estava ativado. Em uma reportagem publicada pelo Estadão em junho de 2023, autoridades divulgaram um relatório parcial sobre acidentes envolvendo essa tecnologia. Em junho de 2022, foram confirmadas 3 mortes diretamente relacionadas ao uso do piloto automático. Dados mais recentes mostram que ocorreram pelo menos 17 acidentes fatais e 5 ferimentos graves devido a falhas na segurança dos veículos. Além das questões de segurança, muitos clientes relataram insatisfações quanto à qualidade dos materiais utilizados nos carros, destacando a baixa resistência estrutural dos veículos. Outra polêmica envolveu denúncias de funcionários das fábricas da Tesla, que acusaram a empresa de práticas discriminatórias, incluindo racismo, e de falta de segurança no ambiente de trabalho, o que resultou em mortes de alguns trabalhadores. Em alguns casos, a companhia manteve silêncio em relação às acusações, enquanto em outros se comprometeu a investigar as situações e implementar melhorias para evitar novos incidentes. Apesar desses desafios, não se pode negar que a Tesla se consolidou como uma das maiores montadoras de veículos e uma das empresas mais valiosas do mundo. Em junho de 2023, o Tesla Model Y tornou-se o carro mais popular do planeta, superando o Toyota Corolla como o veículo mais vendido globalmente. O impacto de Elon Musk na Tesla foi inegável, ao popularizar os carros elétricos e, junto com sua equipe, projetar veículos mais esportivos, acessíveis e eficientes. No entanto, Elon não limitou sua atuação apenas à Tesla, e em 2022, adquiriu uma das maiores redes sociais do mundo, ampliando ainda mais seu alcance e influência. Elon Musk sempre foi um usuário muito ativo no Twitter, agora X, acumulando milhões de seguidores e fazendo várias postagens ao longo dos anos. No entanto, suas publicações muitas vezes geraram polêmicas, especialmente quando ele abordava atualizações e planos para seus negócios. Muitas pessoas o acusaram de usar suas postagens para manipular o mercado de ações e se beneficiar de informações privilegiadas. Um exemplo notável foi uma de suas publicações sobre o Bitcoin, que teria contribuído para a queda da criptomoeda em 2018. Além disso, Musk frequentemente expressou insatisfação com a presença de bots, a censura da plataforma e o que ele via como falta de liberdade de expressão no Twitter. Essas preocupações foram alguns dos principais fatores que o levaram a anunciar seus planos de comprar a rede social em 2022, em uma das polêmicas mais recentes envolvendo o bilionário. Após assinar o acordo de compra, Musk levantou dúvidas sobre a veracidade das informações que lhe foram fornecidas pela plataforma, quase desistindo da aquisição. No entanto, o conselho do Twitter entrou com uma ação judicial para forçá-lo a cumprir o acordo. Em outubro de 2022, Musk finalmente concluiu a compra, assumindo a propriedade e a função de CEO da rede social, em uma transação de 44 bilhões de dólares. No entanto, em junho de 2023, ele deixou o cargo de CEO, passando a responsabilidade para outra pessoa. Uma das mudanças mais criticadas pelos usuários foi a alteração do sistema de verificação. Anteriormente, o selo azul era gratuito e servia para autenticar perfis de figuras públicas e notáveis. Com a nova gestão, o selo passou a ser oferecido apenas para assinantes do X-Blue, gerando insatisfação. Apesar de estar constantemente envolvido em novos projetos inovadores, Musk também enfrenta o desafio de manter o apoio de seus investidores. Ele precisa frequentemente buscar financiamento, tanto de antigos quanto de novos investidores, para garantir a continuidade de seus empreendimentos. Uma de suas estratégias de negócios mais conhecidas é estabelecer metas extremamente ambiciosas e, muitas vezes, aparentemente inalcançáveis, o que acaba atraindo os financiamentos que ele precisa. Essa abordagem permite que ele lide com a pressão dos investidores, que estão sempre em busca de lucros para os acionistas,
algo com o qual Musk já está bastante acostumado. Além das empresas que já mencionei, Elon Musk também fundou a The Boring Company, uma empresa de infraestrutura focada na construção de túneis para acelerar o transporte de veículos. Outro de seus projetos é o Hyperloop, que busca revolucionar o transporte público global, oferecendo viagens de longa distância em um tempo extremamente curto, com velocidades que podem chegar a 1.200 km por hora. Musk está por trás da Starlink, uma iniciativa voltada para desenvolver uma rede de satélites de baixo custo e alto desempenho, junto com transceptores terrestres, que irão criar um novo sistema de comunicação via internet. Além disso, ele fundou a Neuralink, uma empresa de neurotecnologia com o objetivo de conectar o cérebro humano diretamente a computadores. Curiosamente, Elon Musk foi uma das inspirações para o personagem Tony Stark, o Homem de Ferro, no cinema. O diretor dos filmes do herói se inspirou na personalidade e características de Musk, como sua inteligência e sua fortuna, para moldar a versão cinematográfica do personagem. Musk inclusive participou da pré-produção e fez uma breve aparição em um dos filmes da franquia. Depois de conhecer a trajetória de Elon Musk, fica a pergunta: você acredita que ele está mais focado em ajudar o mundo ou em promover sua própria imagem? Considera ele um verdadeiro gênio ou apenas um bilionário excêntrico? Espero que este conteúdo faça você refletir e, de alguma forma, inspire você a iniciar algo novo. Quem sabe livros, como o que está linkado na descrição e no comentário fixado. Agradeço por ter assistido até aqui. Curta o vídeo para apoiar nosso trabalho e se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima!